A missão dos 70 discípulos, livro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 24, e Jesus Cristo mandou os discípulos irem em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: a seara é muito grande, porém os obreiros são poucos, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Curai os enfermos que houver nas cidades, falem para eles assim: é chegado até vocês o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que vocês entrarem, se não o quiserem receber vocês, falem assim: até o pó que da vossa cidade se nos pegou sacudimos sobre vós. Vocês fiquem sabendo que o reino de Deus chegou até vocês. Quem ouve a vocês, a mim me ouve, e quem rejeita vocês, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita a Deus que me enviou. E voltaram os 70 discípulos com muita alegria, dizendo para Jesus assim: Senhor Jesus, pelo teu nome até os demônios nos obedecem. Então Jesus disse para eles assim: eu vi a Satanás, como um raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vocês não têm que se alegrar porque os demônios vos obedecem. Vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês estarem escritos lá no céu. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim o Senhor quis. E voltando para os discípulos disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vocês veem, porque eu falo para vocês, que muitos profetas e reis queriam ver o que vocês veem, porém não viram. Eles queriam ouvir o que vocês ouvem, porém não ouviram. Jesus Cristo mandou os discípulos irem pregar o evangelho dele, nas cidades onde ele iria passar. Jesus disse para os discípulos: falem para o povo das cidades que o reino de Deus chegou até eles. Jesus não mandou os discípulos fazerem falsas promessas para o povo das cidades. Jesus não mandou dizer que todos iriam ficar ricos. Jesus não mandou dizer que todos iriam ter bom emprego, iriam ter boas casas. Jesus não mandou dizer que a vida deles seria um mar de rosas. Jesus mandou dizer que o reino de Deus chegou até eles, porque o paraíso fica no céu, e não na terra. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: eu falo para vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só Jesus tem a paz que o mundo não pode dar. Jesus disse para os discípulos: se as pessoas das cidades não quiserem ouvir vocês, tirem até o pó que vocês pegaram das cidades. Quem ouve vocês, a mim me ouve. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita a Deus que me enviou. A maioria das pessoas não querem nem saber de Jesus Cristo. Quando se vai falar de Jesus Cristo, já dizem assim: eu já tenho a minha religião, não vem falar de religião para mim não. Quem rejeita aquele que fala de Jesus Cristo, está rejeitando o próprio Jesus Cristo. E quem rejeita Jesus Cristo, está rejeitando o próprio Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. A maioria dizem assim: eu creio em Jesus Cristo, porém não querem pôr em prática nas suas vidas os ensinamentos de Jesus Cristo. Os vídeos que falam a verdade do Evangelho de Jesus são os mais rejeitados pelas pessoas, são os que têm menos visualizações,
Poucos querem ouvir a verdade do Evangelho de Jesus. Só crer que Jesus Cristo existe não vai livrar ninguém do inferno de fogo ardente, que nunca se apaga. O diabo também crê que Jesus Cristo existe, nem por isso ele vai ser salvo. Ele já está condenado por Deus. Jesus disse para os discípulos que ele viu o diabo cair do céu como um raio. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo, também alguns demônios. Os discípulos chegaram contentes, falaram para Jesus assim: os demônios nos obedecem quando usamos o teu nome para expulsá-los. Então Jesus disse para os discípulos: vocês têm que ficar contentes, pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Isso sim. Prezado ouvinte, Jesus Cristo disse para os discípulos: falem para as pessoas que o reino de Deus chegou até eles. Eu também falo para você que me ouve: o reino de Deus chegou até você, e aí vai querer, ou você vai rejeitar a Jesus. Jesus disse que quem rejeita ele, rejeita o próprio Deus. Os discípulos ficaram contentes porque os demônios obedeciam a eles, porque eles usavam o nome de Jesus contra eles. Jesus disse que os discípulos tinham que ficar contentes, pelos nomes deles estarem escritos no livro da vida. Prezado ouvinte, o seu nome precisa ser escrito por Jesus no livro da vida. Pegue a sua Bíblia agora. Eu espero um pouco. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. O que vai acontecer com todos os que não estão escritos no livro da vida? E aquele em que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só Jesus Cristo pode escrever o seu nome no livro da vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Se confesse para Jesus. Se batize do jeito que Jesus Cristo mandou. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Lembre-se, Jesus disse que quem rejeita ele, também rejeita a Deus, que o enviou. Para quem rejeita o verdadeiro evangelho de Jesus, a condenação depois da morte será o inferno de fogo. Jesus falou assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Para quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, depois do julgamento que irá vir depois da morte do corpo, o inferno irá vir. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o julgamento de Deus. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Depois da morte do corpo, Jesus será o juiz que vai julgar a alma que saiu do corpo. Depois da morte não vai adiantar chorar, pedir misericórdia para Jesus. Jesus não vai contrariar o evangelho dele. Caiu no inferno, já era. Todos os dias muitas almas chegam no inferno. Os moradores do inferno estão esperando o julgamento final da humanidade, para serem julgados e lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, e aquele em que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem quiser ir morar no inferno, não precisa obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus. É só continuar a desobedecer a Deus.
É só continuar a praticar relações sexuais entre solteiros, é só continuar nos vícios, é só continuar a crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Deus é a democracia. Quem quer ir morar no inferno, ele não proíbe, vai por conta própria, só que no inferno a chapa vai esquentar, lá só tem vermes, lá só tem fogo, lá só tem almas gritando assim: quero água, quero água, quero água, água por favor. Porém no inferno não tem água, lá é lugar de lamentação das almas condenadas, por rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que tanto sofreu na cruz para salvar do inferno quem não quer ir morar no inferno depois da morte do corpo. Pense nisso, ouvinte, você precisa entrar no Evangelho de Jesus, que é pôr em prática na sua vida. Só crer que Jesus Cristo existe, não livra ninguém do inferno. De boas intenções o inferno está cheio. Os que já moram no inferno ficavam adiando a conversão da alma. Um dia eu me converto, um dia eu me converto. Porém esse dia nunca chegou. Se converter no inferno não vai adiantar nada, porque caiu no inferno já era. Se converte em vida, o Espírito Santo vai sempre te lembrar que o seu nome tem que ser escrito no livro da vida.